O primeiro mártir cristão, 35 depois de Cristo. Havia-se passado 7 anos desde a ressurreição de Jesus Cristo, e um problema surgiu entre as viúvas gregas e hebreias. E a fim de solucionar tal problema, selecionaram 7 homens a quem chamaram de diáconos. Todos possuíam nomes gregos. 2 deles tornaram-se famosos. Um foi Filipe e o outro Estevão. Estevão foi o primeiro a ser o centro das atenções. Ele foi diante do Sinédrio, acusando-os de terem assassinado o Messias, e baseado num versículo em Isaías, afirmou que Deus não habitava em um único lugar. E uma vez dito isso, levantou ira tanto aos saduceus quanto aos fariseus. A razão pela qual os saduceus não gostaram do que Estevão disse era porque não acreditavam em anjos ou vida após a morte, e aceitavam apenas a inspiração do Pentateuco. Já os fariseus não gostaram, pois acreditavam na inspiração de Isaías, mas não aceitaram sua interpretação. E então pegaram Estevão e o trouxeram a este local, que é conhecido como Portão de Estevão, e o apedrejaram. Ele foi o primeiro mártir. E desde aquele dia, o chão das arenas foram encharcados com sangue humano. Quando aquela turba enfurecida começou a apedrejar Estevão, tiraram suas mantas para facilitar o trabalho. Havia um homem de meia-idade que não participava do ato, e eles puseram suas vestimentas a seus pés. Ele presenciou e ouviu coisas que não esqueceria pelo resto de sua vida. Eles referiam-se a ele como Saulo, porém mais tarde se tornou conhecido como Paulo, o apóstolo. Paulo era da cidade de Tarso da Sicília, uma província grega, e seu ambiente de filósofos, gramáticos e poetas deve ter contribuído para sua habilidade intelectual. Sua família era de judeus rigorosos. Tanto ele quanto seu pai eram fariseus. Ele era fluente na língua hebraica. Escolheu o colégio de rabinos em Jerusalém para seus estudos e foi instruído aos pés do muito conceituado Gamaliel. Quando mais tarde esteve diante do Sinédrio em Jerusalém, disse-lhes que era romano, isto é, possuía a cidadania romana. A reação deles a essa informação testificou seu valor. Esta cidadania o isentou da escravidão e o livrou das punições degradantes, como açoite e crucificação. Deu-lhe o direito de apelar sobre qualquer que fosse a decisão da corte do imperador. E o mais importante de tudo, garantiu-lhe a liberdade para percorrer o mundo. Ele foi possuído por um incontrolável desejo de perseguição aos cristãos ao presenciar o que fizeram com Estevão. Sua sede era insaciável. Ele aumentou o seu campo de perseguição partindo numa missão até Damasco. E nessa jornada, através de uma visão, ele radicalmente converteu-se a Cristo. Sua paixão, no entanto, nunca diminuiu. Foi meramente redirecionada. Quando a cidade de Damasco soube da conversão de Saulo e sua presença na cidade, decidiram então matá-lo. Colocaram um guarda em cada portão de entrada, mas através de uma janela, seus amigos o desceram num cesto, e assim ele escapou. Seguiu para a Arábia, onde ficou por 3 anos. Foi visitar os apóstolos na cidade de Jerusalém. E então a igreja de Antioquia o chamou para a obra, e mais tarde o consagraram ao ministério cristão. Ele se tornou um mito em sua própria época. Ele começou abrindo caminho para as igrejas dos gentios, em 2 continentes distintos, talvez em 3, ou então 4 jornadas missionárias. Seu trabalho foi incansável por 30 anos. Ele percorreu mais de 12.000 milhas em terra e mar em uma época sem a conveniência do transporte moderno. Grande parte do percurso foi feito a pé. Onde parava, tornava-se centro de dissensões. E em um desses o apedrejaram e o largaram, acreditando que estivesse morto. Por conta do tremendo âmbito do ministério pioneirista de Paulo,
houve a necessidade de um acompanhamento através de cartas às igrejas que ele fundara. Nesta área, Paulo se tornou o mais produtivo escritor de todos os autores do Novo Testamento. Ele escreveu mais da metade das epístolas do Novo Testamento, e a maioria dessas cartas foram escritas enquanto estava preso. Sua última carta foi escrita na prisão aguardando a decisão de César. Aproveito um intervalo para trazê-los à cidade de Roma, particularmente à prisão Mamertine, onde Paulo ficou preso. Fica aproximadamente a 6 metros abaixo do solo e a mais ou menos 40 metros de distância do Senado romano. Além disso, há o Fórum Romano, o Palácio dos Césares e o temível Coliseu. As carruagens cruzavam acima do teto de pedra de onde Paulo se encontrava, e todas as negociações do poder imperial romano eram feitas acima dele. Vamos descer ao lugar onde ele era mantido preso. Esta é a legítima cela de onde Paulo escreveu a última carta. Ele estava neste local quando o fez. Ao escrever aos romanos, inicialmente disse que esperava ter uma jornada próspera e que a vontade de Deus fosse feita. Mas quando ele veio, se autodescreveu como Paulo, o ancião. Ele tinha correntes em seus braços e soldados à sua volta. Sentia muito frio e falava num manto que havia esquecido em Troade. Ele estava sem amigos e dizia: Dimas me abandonou amando o presente século. Ele disse: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Antes todos me desampararam. E sentia que tudo estava acabado. E disse: estou pronto para ser oferecido por libação. Se fosse possível para nós, de alguma forma, conhecer a pulsação de Paulo e assim descobrir o que sentia e perguntar-lhe: como está Paulo? Ele diria: sou um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. De Jesus Cristo sem temer o poder imperial, pela vontade de Deus, sem mudar sua confissão, mesmo em circunstâncias adversas. Nós diríamos: e quanto a morrer, Paulo? Como se sente em relação a isso? Ele falaria: o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Em outras palavras, quando se mede o poder da dor, não há como contestar o fato. É mais afiada que qualquer espada. O apóstolo Paulo foi um de uma longa lista de escritores do Novo Testamento que foram martirizados. Segundo a tradição, foi supostamente aprisionado como Paulo e morreu nas mãos do imperador Nero. Ele foi trazido chicoteado e crucificado de cabeça para baixo. De acordo com o historiador John Fox, Pedro escolheu ser crucificado, mas no fundo não se achava digno de padecer da mesma maneira que Jesus. Tomé, segundo a tradição, viajou à Índia, onde morreu queimado por causa de sua fé. O único apóstolo que escapou do martírio foi João. Acredita-se que sobreviveu mesmo sendo queimado em óleo. No entanto, viveu até a idade bem avançada. Todos os outros autores do Novo Testamento foram ou crucificados, mortos pela espada, açoitados, decapitados ou queimados vivos.